Histórias do caminho, Simão o excêntrico. Despertar tardio. Como seria inevitável, o escândalo explodiu na comunidade curiosa e perversa, após o jantar faustoso na vivenda famosa. Simão, o fariseu, desejara exibir-se ao receber Jesus no seu lar, entre os seus amigos, de forma que o pudesse examinar com argúcia e ferocidade disfarçadas de gentilezas e respeito. Uma refeição facultava maior intimidade entre o anfitrião e o convidado. Ninguém poderia esperar que Jesus lhe aceitasse a invitação, porque sempre invectivava contra a ostentação e o luxo, a hipocrisia e a aparência de superioridade daqueles abutres de Israel. Embora Simão o soubesse, arriscou-se, na tentativa de tê-lo sob o seu teto, e, para surpresa geral, Jesus aqueceu em jantar com ele e os seus corifeus. A sua preocupação era com a aparência, com os preceitos da lei, com as vestes impecavelmente limpas, embora a podridão interior que a muitos assinalava. Assim mesmo, necessitava de tê-lo perto, no convívio dos seus amigos igualmente ricos e insensatos. Aquele desfecho terrível, em face da invasão da sua propriedade pela mulher vulgar, fora além dos limites do convencional. Simão a humilhara com o olhar de reproche e de indignação. No entanto, a atrevida enfrentou-o, desafiadoramente, porque o sabia também seu cliente no silêncio da noite, quando lhe buscava a perversão. Por isso, ele voltará-se contra o convidado, que poderia ter revertido a situação, negando-se à oferta estranha do bálsamo com que lhe lavava os pés. Antes, pelo contrário, ele o constrangeu com a interrogação, que era uma armadilha, a respeito dos 2 devedores que foram perdoados pelo seu senhor, atirando-o ao ridículo. O seu ressentimento contra Jesus fora expressivo, a partir de então, prolongando-se, cada vez mais feroz através dos tempos. Dele se utilizou, muitas vezes, para provocar reações inamistosas de referência ao seu ministério. As marcas do tempo aprofundaram-lhe o rancor e ele exultou de contentamento, quando soube, mais tarde, da sua crucificação. A verdade é que nunca o esquecera. Aquela mulher recuperada pelo amor, no entanto, seguiu-o por onde quer que ele fosse alimentando a alma com o seu verbo de paz, transformando-se para sempre. O amor, em forma do perdão que receberá, tornou-se-lhe a razão da existência, e, mais tarde, ela dignificou-se, entregando a existência aos ancenianos. Simão, no entanto, que vivia intoxicado pela presunção da classe social em que se movimentava, lentamente passou a experimentar peculiar melancolia. As festas, a ostentação, o orgulho exacerbado, já não o faziam sorrir, e quando aparentava alegria no grupo social, apenas aparentava. Algo profundo aconteceu-lhe no íntimo depois daquele jantar. Os haveres amoedados, frutos da rapina e do excruciamento de muitas vítimas, que antes preenchiam as suas horas vazias de ideais, perderam o significado. Estranha falta de motivação, até mesmo para viver, passou a atormentá-lo, devorando-lhe as carnes da alma. Sua mulher, em cujo afeto se renovava, enfermou durante um longo período até ser arrebatada pelo anjo da morte, e os filhos adultos solicitaram-lhe a herança que tinham direito legal, transferindo-se para a capital do império a fim de libertar-se do estigma farisaico, dominador, mais detestado. Os anos, no seu inexorável suceder, dobraram-se, uns sobre os outros, e Simão acompanhou aturdido o renascimento da doutrina do homem crucificado, quando o rabino Saulo de Tarso, honra e glória da raça, expulso do sinédrio, da família e do círculo dos amigos, pôs-se a divulgá-lo com o seu verbo de fogo. Simão sentia a viva ferida do ressentimento no coração. Nada obstante, recordava-se, vez que outra, do jantar e a resposta que lhe dera à pergunta, qual deles o amará mais? Tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. O perdão, sem dúvida, é medido pela qualidade do esforço e pelo empenho do infrator na própria recuperação. O antigo fariseu com o tempo emurcheceu como as uvas maduras que se ressecam à medida que envelhecem. O vinho que antes produziam, saboroso e especial, transformava-se em vinagre desagradável e ácido. Simão continuava prestigiado pelos seus pares, temido pelo povo, solitário na sua velhice dourada. No ano 70, após o cerco implacável a Jerusalém por Tito, o jovem filho do imperador Vespasiano, que tombou sob o horror das legiões, dando lugar à diáspora, também se assinalou pelas tragédias da crueldade dos vencedores sobre os inditosos vencidos.
fariseus, sacerdotes, saduceus e o povo, que tentaram resistir atrás das muralhas da cidade, foram aprisionados pelos romanos, e o jovem conquistador decretou-lhe, quase insano, a pena de morte pela crucificação em que eram exímios os romanos. Começou, naquela ocasião, o resgate coletivo do povo eleito que matara os profetas e assassinara o excelente Filho de Deus. Reduzidos a miseráveis, os orgulhosos representantes da raça, nas enxovias dos cárceres imundos, eram tratados com extrema crueldade, conforme sempre o fizeram com os seus próprios irmãos. Inutilmente clamavam pela proteção de Deus, daquele Deus dos exércitos que afirmavam lutar ao seu lado, sem que tivessem lenidas as aflições ou diminuídas as expectativas do assassinato em massa. Numa tarde escaldante, nos arredores da cidade, Simão, o fariseu, foi também erguido na cruz e repassou, mentalmente, toda a trajetória existencial entre estertores e aflições sem nome. Foi nesse ápice que se arrependeu da atitude mantida em relação a Jesus, desejando amá-lo, a fim de que, também, à semelhança da mulher infeliz, fosse perdoado. Era noite, quando Simão, exangue e transtornado pelas dores extremas, rendeu o espírito, a fim de recomeçar mais tarde, muito mais tarde, noutro corpo, noutra época, por ocasião da Era Nova, a própria redenção. Amélia Rodrigues. Esperança. Se a noite o surpreendeu de coração ferido ou de cérebro azorragado por amargos arrependimentos, não se renda à dor que lhe parece irremediável. Enquanto a sombra se estende ao longo do caminho, e a ventania sopra, qual lamentoso grito de angústia, fite as estrelas que cintilam nas alturas e siga adiante, ao encontro do novo dia. Não pode. Tremem-lhe os pés sob o fardo da aflição? Enrijeceram-se-lhe as fibras da alma e não consegue nutrir um novo sonho? Erga uma prece à esperança, o gênio da luz que nos permite antever o porvir imenso. Recolhá-se à oração e ela virá, doce e infatigável enfermeira, balsamizar-lhe as chagas interiores e sustentar-lhe as energias semi-mortas. Atenda-lhe o apelo carinhoso e prossiga sem desfalecimento. Não o embote o entorpecente elixir da inércia ou o fel corrosivo do sofrimento. Aceite as sugestões do gênio amigo e reflita. Sentirá no próprio coração dores maiores que a sua, os pavores dos grandes infelizes, as úlceras cancerosas de milhões que, até agora, você não conseguirá ver. Então, inefável consolo baixará do céu sobre a sua dor, aquietando-lhe a ânsia. Inexprimíveis sentimentos desabrocharão em seu espírito, e seus braços se abrirão para acolher as ignoradas mágoas dos seres mais humildes da terra. Nem todos sabem avaliar essa virtude celeste. Muitos a transformam em vinagre de impaciência ou em tortura mortal, convertendo-lhe a bênção em estilete da enfermidade. Felizes, porém, daqueles que lhe guardam a sublime claridade no imo do espírito, porque verão a sabedoria do tempo, adquirindo com a vida a ciência da paz. Espera. Diz a noite, o dia voltará. Espera. Clama a semente, o fruto não tarda. Espera. Anuncia a justiça, e tudo recomporei. Bem-aventurados, pois, quantos no mundo sabem aprender, servir e esperar. Viana de Carvalho. Comentários finais. O arrependimento sobe a Deus e lhe é mais agradável que o fumo dos sacrifícios e mais precioso que o incenso espalhado nos recintos sagrados. Semelhante às tempestades que varam o ar, purificando-o, o arrependimento é um sofrimento fecundo, uma força reativa e atuante. Jesus santificou sua virtude, e as lágrimas de Madalena se espalharam como orvalho sobre os corações endurecidos que ignoravam a graça do perdão. É chegada a hora em que o Espiritismo deve rejuvenescer e vivificar a própria essência do cristianismo. Assim, por toda parte para sempre, apagai a cruel sentença que despoja a alma culpada de toda esperança. O arrependimento é uma virtude militante, uma virtude viril, que só os espíritos adiantados ou os corações ternos podem sentir. O pesar momentâneo e causticante de uma falta não arrasta consigo a expiação que dá o conhecimento da justiça de Deus, justiça rigorosa em suas conclusões, que aplica a lei de Talião à vida moral e física do homem e o castiga pela lógica dos fatos, todos decorrentes do bom ou mau uso do livre-arbítrio. Amai os que sofrem e assisti o arrependimento, que é a expressão e o sinal que Deus imprimiu na sua criatura inteligente, para elevá-la e aproximá-la de si. João
discípulo. Jesus és a luz do mundo. Vem Archote de luz, vem Jesus, vivia Jesus. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Base bibliográfica. Vivendo com Jesus, pelo Espírito Amélia Rodrigues, médium Divaldo Pereira Franco, capítulo 13, Despertar Tardio. Falando à Terra, autores diversos, pelo Espírito Viana de Carvalho, médium Francisco Cândido Xavier, capítulo 40, Esperança. Revista Espírita, ano 1863, julho, Dissertações Espíritas, O Arrependimento, Espírito Comunicante, João Discípulo.